O vídeo de hoje vai ser sobre Annyeonghaseyo, Japão. Brincadeira, gente, sem xenofobia, tá? Esse canal aqui não apoia xenofobia. Mas hoje a gente vai falar de algo tão assustador quanto a burrice. É sobre lendas do Japão. É sério, o folclore do Japão é sinistro. Também vou falar um pouco do folclore brasileiro no final do vídeo, mas não é o foco principal por agora. E sem enrolação, vamos logo pras lendas urbanas do Japão. Caramba, até rimou. Antigamente essa lenda era menos conhecida, mas recentemente foi lançado um jogo com o mesmo nome, então ela ficou mais popular, por isso é a primeira da lista. Akamanto significa vestimenta vermelha, capa vermelha. Ele costuma aparecer em banheiros, especificamente banheiros públicos e de escolas, o que já é bem preocupante. Ele é um espírito masculino e ele usa uma capa vermelha e uma máscara amarela, ou às vezes dourada, dependendo do orçamento. Enquanto você estiver mandando cagão no banheiro, ele pode aparecer e te perguntar: se você escolher o vermelho, ele vai te socar até ficar vermelho. E se você escolher o azul, ele vai comer teu cu. Brincadeira, ele vai só te estrangular até ficar azul, tá? E se você enganar e falar outra cor, tipo, sei lá, amarelo, aí ele vai mijar em você. Brincadeira, ele vai te matar do mesmo jeito, só que sem golden shower. Então o jeito de você fugir desse bicho é se fazendo de sonso, ignorando a pergunta e depois sair correndo. Que é algo que eu acredito que todo mundo faria. Uma coisa que vai ser bem recorrente no vídeo é que eu vou falar das variações, que são outras versões da lenda. Algumas variações dizem que ele só anda em banheiro feminino. Tem outras variações, tipo, diz que o Akamanto te oferece não 2 papéis, mas sim 2 panos, mas o resultado não é diferente do papel, independente da sua escolha. Uma versão menos perigosa, no sentido de que não envolve o seu CPF ser cancelado, é que ele pode te oferecer papel branco ou vermelho. Se você escolher o vermelho, uma língua vai sair de dentro do vaso mais próximo e vai te lamber de cima pra baixo. Resumindo, um assédio. E se você escolher o branco, eu tenho até medo de dizer o que é que ele vai jogar na sua cara. Porra. Brincadeira, se você escolher o branco, ele vai pegar a mão dele e vai acariciar o seu precioso. Ai, que delícia! Eu acho que as pessoas deveriam começar a chamar a polícia ou denunciar, porque temos um tarado que supostamente só vai em banheiro feminino e que quando não assassina, assedia. Tem muito mais variações da lenda. Dizem que ele é do submundo, dizem que na verdade ele é um espírito de alguém que morreu no banheiro, aí procura vingança. Eu acho que comparado a algumas lendas que eu ainda vou falar nesse vídeo, essa aqui é a mais fácil de você sobreviver. Quer dizer, a segunda mais fácil. É só ignorar ou sair correndo. Ainda mais porque se eu tivesse no banheiro, ele com certeza estaria falando em japonês. E eu não ia entender nada. ¿Español? Sí. Enhorabuena por la actuación, que has hecho. Has vuelto a todo el mundo loco y nos tienes la red revolucionada. ¿Cómo? Pera, agora que eu vi que eu tô com a roupa errada, essa não é a roupa dos vídeos de terror. Agora sim. Essa aqui não é a minha lenda favorita, mas eu simplesmente adorei o nome que deram, isso foi muito criativo. Tek Tek é uma lenda sobre uma garota que era estudante, e nossa estudante jovem promissora tava bem cis andando quando ela foi atropelada por um trem. Aí o corpo dela se dividiu em 2. E como ela não era um calango, as pernas não cresceram de volta. E ela virou um espírito vingativo, ou Onryo. E eu com certeza tô falando todos os nomes japoneses errados. Os Onryo são fantasmas que conseguem interagir com o mundo físico no folclore japonês. São bem perigosos. Então a menina partida partiu a andar pelos túneis e linhas de trem à noite. Mas como ela não tem pernas, ela anda com os braços, fazendo assim o som tek, 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 tek. E é por isso que o nome da lenda é Tek Tek. Não, sério, eu achei isso tão criativo. Então ela sai andando com as mãos à procura de pessoas azaradas que andam sozinhas de noite pra ela partir em 2 também e assassinar. Coisa básica. Outra versão da lenda diz que na verdade ela tava no metrô junto com várias pessoas, mas aí ela caiu no trilho do trem, aí o trem passou por cima, ela foi separada. Ela teria se tornado esse espírito vingativo porque as pessoas negligenciaram ela. Só que assim, ela tava partida em 2, não sei se tinha muita coisa pra fazer. Outras versões da lenda dizem que ela anda com uma foice, que é justamente a ferramenta de trabalho da diva. Outras versões dizem que ela procura as pernas dela. Eu tenho uma teoria de que uma das pernas veio parar no Brasil e virou a perna cabeluda, mas eu não sei se faz muito sentido, porque se a perna é dela, a perna dela tinha que ser cabeluda, né? Ah, meu Deus, eu vou parar, porque senão daqui a pouco o povo faz um analogue horror disso. Vamos andar de bike, véi? Ah, é mesmo, tu não tem perna. Nossa, se fosse eu não deixava, não.
Eu ia fazer um mistério pra revelar a aparência do dito cujo, só que ela é tão esquisita que eu acho que não vale o suspense, eu acho que vale mais um impacto. O shirime, se traduzindo ao pé da letra, significa olho de abóbora ou iluminado. Mas se a tradução fosse por mim, eu chamaria de olho que tudo vê. Na prática, ele é um cara que tem um olho no butico, no cu, no ânus, no redondo, no olho cego, no rabo. Ela tem um rabo! Vocês entenderam. E não é um olhinho pequeno, é um olhão do tamanho do olho da sua vizinha invejosa que não te dá boa noite de volta quando você dá boa noite pra aquela velha infeliz. Segundo a lenda, um samurai tava bem hétero andando nas ruas de Kyoto quando ouviu alguém gritar pra ele ficar parado e esperar. Aí ele vira pro lado e vê um homem pelado tirando suas roupas e apontando pra bunda dele, mostrando o olhão que tinha lá atrás. Diferente da próxima lenda, esse daqui do olho, ele não machuca as pessoas, só gosta de assustar, mostrando o olho que todo vê que tem atrás dele. Até porque a única forma desse bicho machucar o povo é se, sei lá, esse olho aí pegar a conjuntivite e sair esfregando o cu em todo mundo. Quer dizer, o olho em todo mundo. Essa é uma lenda sobre uma mulher que viveu no Japão entre os anos de 794 e 1185, a Kushisake Onna. Ela era uma mulher muito bonita, e assim como muitas mulheres bonitas, ela tinha um marido feio e tóxico que era um samurai. Quer dizer, geralmente os maridos não são samurai, mas enfim. Mulher, larga esse teu namorado tóxico, fica comigo, eu vou te tratar bem, velho. A Kushisake Onna, ela era uma mulher muito bonita e tinha um marido tóxico. Aí um dia o marido dela cortou a boca dela por ciúme, porque tava surgindo um boato de que um tal de calcinha vivia apertando a bunda dela, e um tal de chuveiro deixava ela toda molhadinha. E ainda tinha um cara, esse cara pra mim ele é o pior, cara que o nome dele era Copo, ele deixava ela com água na boca. Provavelmente o corte seco que teve na boca dela fez ela morrer. E aí, desde então, ela anda com uma máscara cirúrgica no rosto, procurando pessoas que estão andando sozinhas na cidade, dando sopa. Aí quando ela encontra a pessoa, ela pergunta: Você me acha bonita? se você disser que sim, ela tira a máscara e revela o rasgão na boca. Aí ela pergunta se você ainda tá achando ela bonita. Se você disser que sim, ela vai fazer um rasgão na sua boca pra ficar igual. E se você disser que não, ela desconecta a sua cabeça. Coisa básica. O que eu acho que não faz muito sentido, porque, nossa moça, pra que essa agressividade? Por que você não foi fazer isso com seu marido há 1000 anos atrás? Que foi quem começou essa putaria. Eu, hein? Inclusive eu queria aproveitar e fazer um apelo pras raparigas que me assistem. Se é que tem alguma que me assiste. Porque quando a mulher é traída, quer dizer, não só pras raparigas, pras cornas, né? É pras duas. E também pro marido traidor, se tiver vendo esse vídeo. Porque quando a mulher é traída, ela vai bater na rapariga. Sendo que nem sempre a rapariga sabia que o cara era casado. E quem tinha compromisso com ela não era a rapariga, era o marido. Às vezes a rapariga tava fazendo o trabalho. Ah não, ela e a rapariga tinham que se juntar e meter a chibata no marido. Eu, hein? Eu acho que não deve ter muita pesquisa de rua no Japão, né? Porque você não sabe se é uma lenda ou se é uma pesquisa de verdade. Lembra que eu disse que tinha uma lenda que era mais fácil de sobreviver que o Akamanto? Então é essa agora, o Akaman. Eu vou falar das duas lendas porque eu sinceramente não vejo tanta diferença, a estrutura é quase a mesma. O Inferno de Tomino é um poema que supostamente se você lê em voz alta, você invoca o próprio Tomino, que vai te quebrar no karatê e depois te arrastar pro inferno, coisa boba. E tem o Cabeça de Vaca, que o nome em japonês é Gozo. Eu só falei pra ver se meu público é maduro, se não é. O Cabeça de Vaca trata-se de uma história de terror que um professor tava contando em um ônibus durante uma excursão escolar. Só que do meio por fim, ele começou a ficar hipnotizado e não parava de contar a história. Aí os alunos dele, quando viram que ele tava ficando hipnotizado, começaram a gritar pra ele parar de contar a história. Só que ele continuou contando. Aí do meio por fim, os alunos começaram a espumar pela boca, o motorista desmaiou e o ônibus caiu do penhasco e todo mundo morreu. Fim. Sinceramente, gente, é só não ler as histórias e acabou. Pronto, só isso. Eu tô mandando esse vídeo pra uma das dubladoras do canal, porque teve uma vez que ela leu e ficou todo mundo ao redor esperando acontecer alguma coisa. E, gente, eu tô super de boa, nunca deu nada de errado. Aproveitando, vou contar aqui como é que é a história do Cabeça de Vaca. Tem muitas lendas que ficaram de fora, tipo, tem os yokai, que é um tipo de fantasma específico. Mas eu achei que seria melhor aproveitar o final do vídeo pra falar de um outro assunto importante que tem um pouco a ver também com essa questão de lenda. Algo que, vez ou outra, eu vejo no TikTok é um fenômeno chamado complexo de vira-lata. Mais pra frente eu vou explicar ele. Mas eu sempre vejo no TikTok, não só no TikTok, assim, nas redes sociais no geral, pessoas comentando sobre o folclore japonês e até o de outros países ser sempre melhor e mais interessante que o do Brasil. Aí eles falam que o do Brasil é idiota, é infantil e eles não tiram o ovo dos gringos da boca. Então, por onde eu começo? Muitas pessoas veem o folclore brasileiro como infantil, porque personagens famosos como o Saci
Pererê são retratados de forma lúdica e engraçada, e dessa vibe meio de simplicidade e fofura. Essa infantilização, digamos assim, ocorre em parte porque essas histórias estão presentes na educação básica, então geralmente o povo dá uma aliviada pra ficar mais atrativo pras crianças. E um folclore, não só o do Brasil, mas do geral, ele de certa forma é o reflexo de uma sociedade e dos problemas dela. Eu não sei se repararam, mas alguma dessas lendas do Japão refletem alguns problemas que tem lá, ou tinham, como os problemas das escolas. E eu acho que um bom exemplo é o filme O Grito. Sim, a versão original é do Japão. Se você tira a parte sobrenatural, é uma história de violência doméstica, que adivinha, é um problema que tem no Japão. Faz sentido no Brasil ter uma lenda de uma criatura que se transforma em homem, transa com mulheres e foge quando elas engravidam? Faz, porque o Brasil tem muita mãe solo. Não à toa existe a expressão filho do boto. Ou seja, as lendas daqui também falam um pouco sobre alguns problemas do Brasil. O folclore brasileiro tem sim sua parte assustadora, e que não é infantilizada, que são as lendas menos conhecidas ou de regiões extremamente específicas, tipo a mulher emparedada, o corta-bunda. Mas mesmo a parte infantilizada não é nada infantil se você analisar mais profundamente. Eu ia citar a mula sem cabeça, mas só que tem um outro exemplo que eu acho melhor. A Yara tá até bonitinha nesse desenho aí, vai, toda bonitinha, tão galera. Mas aí a gente esquece que na história original ela foi uma indígena, que era uma guerreira bonita, e isso despertava a inveja dos seus irmãos, que tentaram matar ela brutalmente. Consequentemente, ela acabou se defendendo e matou ele. Aí o pai dela afogou ela na água como punição. E ela foi salva pelos peixes e desde então ela habita os rios da Amazônia, seduzindo e afogando homens nos rios. Sério, eu não vejo nada de infantil e fofo numa história dessa. Isso vale pra outras lendas também. E se você procurar por coisas menos conhecidas, tipo, sei lá, a história do corpo seco ou da perna cabeluda, dependendo de qual região do Brasil você é, gente, me explica. Gente, me fala se uma perna cabeluda que surge do guarda-roupa das pessoas não é tão bizarro quanto essas lendas do Japão que eu acabei de contar no vídeo. Tinha gente que dizia que a perna cabeluda tinha braço, ou que a perna cabeluda tinha um rosto. Como assim um rosto numa perna? Tinha gente que dizia que ela chutava, tinha gente que dizia que a perna saía voando, dizia que ela cortava as pessoas com as unhas porque as unhas eram afiadas. E caramba, o folclore brasileiro não é besta e infantil quanto falam. Você é que não conhece de verdade. E sobre o complexo de vira-lata que eu ia explicar, eu vou explicar ele agora melhor. E por que é que ele tem a ver com esse assunto. O complexo de vira-lata é achar que tudo que é brasileiro é uma bosta e que só o que vem de fora presta. Mesmo que muitas vezes as pessoas só não conhecem de verdade o que tem aqui. Não necessariamente porque a pessoa não quer conhecer, mas às vezes ela não tem acesso, como foi o meu caso. E nem sempre tudo que vem de fora é bom. Eu prefiro 10 vezes assistir um filme estilo Minha Mãe é uma Peça 3 do que ver um filme de ação genérico de Hollywood que provavelmente era lavagem de dinheiro só porque tem uns 2 atores famosos velho que ninguém lembra. Eu prefiro assistir uns 10 filmes estilo O Homem que Desafiou o Diabo do que ter que assistir, sei lá, Se Beber Não Se Case ou Vizinhos. Sério, tem gente que acha Vizinhos engraçado, e lembrando que sim, o Brasil tem seus problemas, e muito, mas os outros países também não são perfeitos, também tem seus problemas. Mas não é por isso que significa que não tem nada de bom que é produzido aqui. E se você acha que, por exemplo, só tem música ruim hoje em dia, é porque você só tá ouvindo o que tá popular no mainstream. Ah, mainstream, pra quem não sabe, significa algo que tá muito popular e tá todo mundo ouvindo toda hora. Tipo aquela aberração chamada Nós Vai Descer pra BC. Eu não sei o seu gosto musical, mas é bom de vez em quando você procurar ouvir uma música de gente menos conhecida. Ou talvez você goste de uma música e não saiba que esse tipo de música é feita no Brasil. Tipo, eu não sabia que no Brasil era feito hyperpop ou post-punk. Sério, vocês sabiam que tem hyperpop brasileiro? Eu não sabia. E é muito bom. E eu tinha esse complexo de vira-lata até 2020. Só que o que me fez acabar com ele gradativamente foi quando eu comecei a entender que eu não gostava das músicas, filmes e outras coisas do Brasil e coisas da minha região, que é o Nordeste, porque eu não conhecia de verdade. Eu achava que o gênero inteiro do forró se resumia a Barões da Pisadinha e Luiz Gonzaga. Eu achava que o cinema nacional inteiro era só filme de favela, biografia de cantor e o Alto da Compadecida 1. O que à primeira vista até parece. Só que tipo, eu nem sabia que tinha filme de animação nacional sem ser Turma da Mônica. Então geralmente quem tem raiva de coisas que são feitas no Brasil é porque não conhece de verdade.
verdade. Ou às vezes a pessoa, não é que ela não goste, mas é que ela já tá tão habituada a ouvir todo mundo ao redor dizendo que não presta, que a pessoa vai meio que no efeito manada. E aí vocês devem pensar, caramba, as pessoas devem achar idiota outras pessoas que falam mal das coisas sem conhecer direito, né? Nem te conto. Vocês lembram que lá em 2018 teve um cara que foi eleito falando que era patriota, mas ele só falava mal do Brasil? Que patriotas são esses que dizem que samba é coisa de vagabundo, carnaval é coisa de vagabundo, filme do Lampião é glorificando o crime? Ah tá, mas o Peaky Blinders não é. Família Soprano, os Vikings. Enfim, eu queria falar disso. Eu sei que eu saí um pouco do assunto lendas urbanas, mas eu acho muito importante esse tópico. Se você continuar achando que o folclore brasileiro é inferior, pra começar que não existe essa coisa de cultura inferior. Nenhuma cultura é superior, é melhor que as outras. Mas se você acha que o folclore não tem potencial de ser interessante, ou talvez até assustador, eu te indico procurar pelas lendas menos conhecidas. Ah, e se você vai me xingar porque é um desses idiotas e chama o Brasil de Bostil e fala que o povo tem QI 83, eu só tenho uma coisa a te dizer. Comenta, tô precisando de hater. E é isso. Se quiserem, eu faço uma parte 2 de lendas do Japão. Ou se quiserem, eu posso até trazer umas lendas brasileiras, quem sabe. Só que eu não prometo nada pra agora, porque eu tô com uns 7 vídeos na frente pra fazer. E agora o canal tem um Seja Membro. Todo mês vai ter um vídeo exclusivo só pra quem assinar, que eu ainda tô planejando exatamente qual que vai ser esse conteúdo exclusivo, mas vai ser babado. E o seu nome vai aparecer nos créditos dos vídeos, igual já vai aparecer uns nomes hoje. Agradecimento especial pra Delícia da Léo e pra Luciana França. Se você não quer assinar o Seja Membro, mas quer ajudar o canal, assiste esse vídeo aí que tá aparecendo na tela e te vejo nele. Tchau!